Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. É um prazer muito grande retornar a esta casa de oração. Já estive aqui em outras oportunidades e a gente sempre encontra um ambiente harmonizado, fraterno, de tal maneira que eu fico muito agradecido ao Flávio, Cláudio, as pessoas, Canelo não está aí, né? Que conduz essa casa, e a todos vocês, né, de uma maneira ou de outra, vem aqui trazendo esse apoio a todo palestrante que adentra essa casa. Parabéns ao coral. A música é interessante, né, que ela ajuda na harmonia de todo e qualquer ambiente, né. Vocês estão de parabéns. Ouvi vocês 2 outras vezes e tá, não digo cada vez melhor, porque o que é bom já está ótimo, né? Mas se sempre foram bons, continue assim. Muito bem, o tema dessa noite, o colega Flávio já disse, é o céu e o inferno, o livro da codificação que completa, em agosto próximo, 150 anos da sua primeira edição. Muito bem, eu vou falar primeiro sobre a inserção desse livro na codificação espírita. Então, Kardec, quando codificou a doutrina, ele usou o método de pesquisa da época em que se preconizavam 4 passos. O primeiro passo referia à escolha de um objeto de estudo e a sua justificativa. E Kardec se defrontou com a Trindade universal: Deus, Espírito e matéria. Deus é objeto de estudo dos teólogos, que até agora não chegaram a uma conclusão. A melhor definição que se tem foi dada a Kardec, dizendo que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Por outro lado, tem-se a matéria, que é objetivo de pesquisa das ciências terrenas. Coube a Kardec esse espírito evoluidíssimo, escolhido por Jesus, para nos esclarecer a respeito do espírito. Então, esse foi o objeto de estudo do Kardec. O segundo passo que ele levou em consideração foi a análise desse objeto de estudo, ou seja, do espírito. O que acontecia com o espírito no plano espiritual, o que acontecia com ele no plano corpóreo e quais as relações entre o plano espiritual conosco e do plano corpóreo ao plano espiritual. E o terceiro passo foi o estabelecimento de leis que regiam esse espírito. E Kardec formulou as leis morais, iniciando da lei de adoração, do trabalho, da reprodução, chegando à última que resume as anteriores, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. E o quarto passo foi a dedução das consequências face à observação ou não das leis pelo Espírito. E Kardec colocou como esperanças e consolações. Então, quando vocês veem o livro dos Espíritos, que ele tem 4 partes, é porque Kardec utilizou o método de pesquisa da época, que preconizava esses 4 passos, né? E o livro dos Espíritos, nele, contém toda a doutrina espírita no seu aspecto filosófico. E por que o Espiritismo é filosofia? É filosofia porque ele define responsabilidades para o espírito desencarnado, assim como o espírito encarnado, ditando regras morais e comportamentais de vida para o ser humano. É por isso que é filosofia. E Kardec, ele viu que ele poderia dar uma outra conotação, não só filosófica, porque a doutrina teria que ir adiante. E ele pegou aquela primeira parte que fala de Deus, Espírito, matéria, a criação e o fluido vital, e ele desenvolveu em outra obra, dando outra conotação a ela.
e saiu a obra A Gênese. A segunda parte, que é a análise do Espírito, que ele falando sobre o que o Espírito faria no plano espiritual, na Terra, quais as relações, a desencarnação, reencarnação, a pluralidade das existências, ele desenvolveu em outro livro, o livro dos Médios. E dessa maneira, a Gênese e o livro dos Médios, eles fazem parte da parte científica do Espiritismo. E por que que o Espiritismo é ciência? É ciência porque ele observa, examina os fenômenos mediúnicos, faz experiências e comprova. Por outro lado, Kardec pegou a terceira parte, que é o estabelecimento das leis morais, e desenvolveu num outro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde consta os ensinamentos de Jesus e a sua interpretação à luz da doutrina espírita. E a quarta parte, esperanças e consolações, penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros foi desenvolvida no livro O Céu e o Inferno. Dessa maneira, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro O Céu e o Inferno fazem parte da religião espírita. E por que que é religião? É religião porque fala de Deus, da alma e do futuro. E mesmo porque a religião é uma palavra latina que vem do verbo religare, ou seja, é a aproximação da criatura em relação ao Criador. E como a doutrina espírita prescreve a transformação moral de todo ser humano, isso faz com que nós, com essa transformação, nos aproximamos, voltamos ao seio do Criador. E por isso que é religião. Mas o Kardec foi enfático quando disse que o Espiritismo não era uma religião constituída, como as religiões que existiam. Por quê? Porque não existe hierarquia religiosa na doutrina espírita, não existem paramentos, não existem dogmas, não existem, como se diz aí, templos, e não existe também um livro sagrado. Se eu perguntar para vocês, qual o livro sagrado dos judeus? Vocês falarão, é a Torá. Qual o livro sagrado do islamismo ou dos muçulmanos? O Alcorão. Qual o livro sagrado dos católicos e protestantes? É a Bíblia. E por que que eles consideram a Bíblia, que é conhecida de todos nós, né? A Bíblia como um livro sagrado? Porque eles partem de um pressuposto que a Bíblia foi inspirada por Deus e, portanto, é a verdade absoluta, sem erro e não pode ser questionada. Agora, nós já sabemos que a Bíblia não foi nem escrita por Deus e nem inspirada. A Bíblia foi inspirada por espíritos, em grande parte bastante evoluídos, e outra parte nem tanto. Porque se vocês lerem a Bíblia, eu já li várias vezes, desde o Velho Testamento até o Novo. Principalmente o Velho Testamento, há erros elementares do ponto de vista moral e do ponto de vista científico. Se vocês pegarem no 6º livro de Josué, os primeiros 5 são de Moisés, está lá que Josué pediu para Deus fazer com que o sol parasse para que a terra tivesse 24 horas de luminosidade para que eles matassem os inimigos. Aí tem um erro moral, porque matar os inimigos, e um erro científico. Por quê? Porque o dia e a noite não é dada pelo movimento do sol, é dado pelo movimento da terra em torno do sol. Mas por quê? Naquela época, as pessoas acreditavam que a terra era o centro do universo. Então, nós, espíritas, não temos um livro sagrado, por quê? Porque Kardec foi claro, se o espiritismo pregar alguma coisa e que a ciência comprova
que isto está errado, fique com quem? Com o Espiritismo ou com a ciência? Com a ciência. Então, por isso que o Espiritismo estará sempre na moda, porque ele vai acompanhando a evolução. E no mundo, nós passamos por transformações ético-morais e científicas. Isso é do conhecimento de todos, né? Então, já de início, a gente lendo o Livro dos Espíritos, a gente pode tirar 4 conclusões que resume a nossa doutrina. A primeira, todo ser humano foi criado em igualdade de condições. E todos nós temos a capacidade de evoluirmos gradativamente até chegarmos à perfeição. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão, os espíritos evoluem principalmente no plano material, nas reencarnações, embora isso também ocorra no plano espiritual. Terceira conclusão, os espíritos na erraticidade, eles têm condição de manifestar através do nosso corpo, ou através da matéria. Porque a gente tem que entender que quem tem a vontade e quem tem a capacidade de se manifestar é o espírito. Ele apenas utiliza o corpo para a sua manifestação. Então imagina vocês que tem um espírito que queira dar comunicação através do meu corpo, o corpo nosso é como um carro. Então se eu tenho um carro, eu dirijo meu carro. Mas se eu quiser emprestar para um colega, eu posso emprestá-lo. Só que aí eu vou ter que dar a chave para ele, então ele vai ter que abrir a porta e ligar o carro e ir embora, né? É a mesma coisa. O que é eu dar a chave para a pessoa? Eu ter uma certa mediunidade, de tal maneira que eu expando o meu perispírito e ele atua sobre o meu corpo físico. E a chave é a sintonia. Tem que haver sintonia para que haja essa simbiose, vamos assim dizer. Então, os espíritos conseguem, através de nós, dar as suas comunicações. Eu fiz um levantamento esses dias e estava vendo. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, mas ninguém nunca veio para dizer. Pura balela. Sabe quantos centros espíritas estão cadastrados na federação, no Brasil? 15 mil centros espíritas. O nosso centro ali tem 4 grupos de mediúnicos, dando comunicação por semana, cada um, 7, 8, 10 vezes. Então eu fiz umas contas. E o nosso centro é pequeno. Flávio conhece aí, né? Imagine que no nosso centro há 30 comunicações por semana. E não para. Vezes 50 em 2 semanas. Vamos pôr 50. 1.500 comunicações. E se eu tenho 15 mil centros espíritas, estou colocando, tem menores, mas tem centro em São Paulo que cabe 5 mil pessoas. Na média, 1.500 vezes 15 mil. Quem é bom de matemática aí? Eu já fiz as contas, né? 22 milhões e 500 mil. Dividido por 365, dá mais de 60 mil comunicações por dia no Brasil. E tem pessoas que falam, mas nunca ninguém veio para falar como que é do outro lado. Ignorância pura, não querem ver, não querem ouvir. Então vocês vê a quantidade que tem de comunicações. E não precisa nem pegar a Revista Espírita ou o Seu Inferno. Tem lá pessoas que não eram espíritas, como William Crookes, Ian Stevenson, um canadense radicado nos Estados Unidos, Hemendranath Banerjee, um indiano também radicado nos Estados Unidos. Vocês já leram também Brian Weiss, um psiquiatra americano, nem muito religioso ele é, tem lá muitas vidas, muitos mestres, né? Fala das comunicações, das terapias de vidas passadas, está cheio lá, e as pessoas não querem ouvir. Muito bem, e a quarta conclusão é que para a pessoa evoluir, ela tem que seguir os ensinamentos de Jesus, o nosso modelo e guia. E como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, causa um pouco de estranheza. Eu tive amigo, tenho, né? Chineses e indianos. Eles nunca ouviram falar de Jesus. E aí, como que nós ficamos? Então essa explicação é fácil. Porque Jesus, como o coordenador da terra,
Jesus é um espírito elevadíssimo, que Deus indicou para conduzir os nossos destinos. Ele é o responsável. Todo o conhecimento que se tem vem de Jesus. Diretamente dele ou por missionários enviados por ele ao longo do tempo em todas as partes do nosso globo. Então fica fácil para a gente entender por que Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque todos os ensinamentos que nós temos veio dele, indicando missionários que tinham essa ideia ou diretamente dele, né? No prefácio desse livro, O Céu e o Inferno, o Kardec foi claro. E o prefácio é interessante, porque quem pegar o Céu e o Inferno de 1865, tem o prefácio. Mas o que nós utilizamos é a quarta edição, que é de 1869, que não tem o prefácio. Então eu consegui o prefácio quando eu entrei na FEB e andei procurando, eu consegui. Mas os livros que eu tenho, umas 3 ou 4 traduções, não tinham o prefácio. Mas é interessante, na FEB tem. E no prefácio, o Kardec cita que, embora conste no Livro dos Espíritos as bases fundamentais da nossa doutrina, mesmo porque o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro de todas as religiões. E todas elas terão como princípios fundamentais a base do Espiritismo. Teoricamente vai só mudar de nome, né? Mas os princípios serão os mesmos, porque com a evolução do ser humano, ele vai entender melhor os ensinamentos de Jesus, né? Então, nesse sentido, o Kardec disse que, embora conste no Livro dos Espíritos toda a base doutrinária, ele precisava evoluir, ir um pouco além, à medida que novos ensinamentos chegavam, e ele precisava ampliar aquela ideia filosófica do Livro dos Espíritos. E foi aí que ele editou o Livro dos Médiuns, 1861, depois o Evangelho, depois o Céu e o Inferno, e por fim ele editou a Gênese, né? Então veja bem, no Céu e Inferno, há um parênteses que Kardec fala nesse prefácio, e diz o seguinte, ó, o Livro dos Espíritos contém as bases, o Evangelho foi um passo adiante, e o Céu e o Inferno foi um passo mais à frente ainda, porque toca em questões delicadas, mais difíceis de entendimento. Então vocês veem que o Céu e o Inferno é uma das obras mais libertadoras que o ser humano tem em mãos. Porque ela veio para redirecionar o pensamento religioso da humanidade, que foi desviado, vilipendiado, violentado ao longo dos séculos. Só para vocês entenderem um pouco, nos 3 primeiros séculos, quem leu livros como Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Paulo Estevão, verificava a dificuldade que as pessoas tinham em levar os ensinamentos de Jesus. E eles eram perseguidos. No ano 313, as datas às vezes flutuam um pouco, né? Sobre o imperador Constantino I, Roma era muito grande naquela época, o Império Romano, né? Esse tinha 2 imperadores, um do Ocidente, que era o Constantino I, e um do Oriente, que era Licínio. E Constantino propôs o Édito de Milão. Eles se encontraram em Milão e assinaram um documento que prescrevia a tolerância religiosa, para acabar com aquelas perseguições. Aí ficou uma beleza. Você quer adorar um Deus só? Fica à vontade. Você quer adorar milhares de deuses? Porque o Império Romano tinha muita influência dos gregos. E também tinha dos egípcios. E os próprios romanos eram politeístas, né? Pode. Então foi uma beleza, melhorou bem. No ano 380, o império foi juntado e Teodósio I era um imperador único. E aí que ocorreu um problema. Teodósio I oficializou o catolicismo como a religião oficial do império. Católicos é uma palavra grega que quer dizer universal. Então, ele colocou, é a religião universal, que do grego significa católicos, né, com TH e K no fim. E aí começou o problema, porque aí
os cristãos de perseguidos passaram a perseguir. Mas não foram os cristãos que estavam perseguindo. Quem foram? Aquelas pessoas do poder político que se aliou à religião para tirar proveito do que havia. E aí o que aconteceu? Eles começaram a perseguir pessoas que não tinham aquelas convicções do cristianismo e deturparam todos os ensinamentos de Jesus. Aí criaram purgatório, indulgências. Jesus disse: por que me chamas de bom? Bom é o Pai que está nos céus. Botaram Jesus como Deus. Criaram Virgem Maria como virgem do ponto de vista físico. E foram criando um monte de dogmas, né? Mudaram toda, então, a essência dos ensinamentos de Jesus. E quando Kardec lançou o livro O Céu e o Inferno, ele veio tentar resgatar os verdadeiros ensinos de Jesus. Porque Jesus disse, foi claro, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não tem esse negócio de nascer no batismo, nascer na minha igreja, nascer... Tem que nascer de novo. Nós temos que passar por várias reencarnações. Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Não são 3, céu, inferno, purgatório, ou a terra, 4. Então, são muitas moradas na casa do meu Pai. Então, o livro Céu e Inferno veio para discutir questões tidas como polêmicas, mas de fácil entendimento. E ele foi dividido em 2 partes. Na primeira parte, há 11 capítulos, que é chamado de a parte doutrinária. E nesses 11 capítulos, é interessante porque Kardec começa assim, ele fala o futuro, ou seja, o que vai acontecer conosco após a morte física do corpo. Fala de céu, inferno, purgatório, anjos e demônios, penas e recompensas, né? Penas eternas, a proibição da evocação dos mortos, e tem até um código penal da vida futura. É interessante, né? Podia até ser uma constituição no Brasil. Nós vamos discutir um pouquinho com isso. E a primeira pergunta que a gente poderia fazer, quando lê esse livro Céu e Inferno, é: e quando eu desencarnar? Uns desencarnam. O cara que é muito magro dizem que ele desossa, que aí não tem carne, né? Tem esse negócio. Eu falo isso para um colega e ele fica bravo, né? Ele foi operar esse dia, que disse que estava com uma verruga, o médico falou, não vamos operar, porque senão vai dar perda de muito peso. O cara é muito... Mas isso faz parte. Né? Às vezes eu conto umas historinhas para vocês aí, é porque eu acho que nós espíritas, nós somos muito sérios. Não é para ser assim. Nós somos criados para sermos felizes. E para ser feliz, a gente tem que exteriorizar um pouco essa nossa alegria. Tem cara que chega aqui carrancudo, né? Dá até medo, né? É interessante, eu estou como professor na universidade, e a gente nota que a maneira dos alunos aprenderem é você chegar mais próximo, né? Contar algumas histórias, né? Fica muito mais fácil para as pessoas entenderem e te abordar. Porque senão cria uma distância muito grande, né? E esse não é o objetivo, né? Então, vejam bem, Kardec ele pergunta, quer dizer, a primeira pergunta seria feita, o que vai ser de nós no nosso desencarne? Então, há 3 correntes. A primeira é a dos materialistas, que falam que após a morte física acabou tudo. Então, se vocês verificarem, o corpo humano, ele é uma perfeição. São átomos que reúnem para dar moléculas, dando estruturas, para dar uma célula. O pessoal que faz biologia sabe disso. Um conjunto de células forma um tecido que vai formar um órgão, que forma os sistemas para dar um organismo pluricelular. Uma perfeição a toda prova. E isso é só para servir de amparo ou de manifestação do espírito, que é muito mais complexo do que o nosso corpo físico. Então, para que tudo isso? Se nós vamos viver aqui 40, 50, eu vou viver mais, né? Eu fui ao médico esses dias e falei para ele, eu estou meio preocupado que eu já não estou enxergando muito bem, mas sim, muito longe, assim. Até 50 metros eu estou enxergando bem. E eu estou querendo viver até os 100 anos, pelo menos, vendo bem, né? Aí ele falou, mas por que você está tão pessimista hoje? Quer dizer, você está na meia-vida. Pô, se eu sou com 60, eu estou na meia-vida, isso quer dizer que até 120 eu estou beleza no pedaço, né? E eu estou confiando nele, porque eu confio nas coisas boas, né? Se o cara fala, você não passa 70, eu falo, é mentira, você está fora. Então é assim. Então,
Vejam bem, essa corrente de acabar com tudo não é aceita por ninguém praticamente, né? Mas tem uma outra corrente que fala que nós voltaremos ao todo universal. O universo é como o oceano, a gente sai com uma gota, temos a experiência física e na morte a gente retorna a esse todo universal, que pode ser Deus ou outra coisa, perdendo a nossa individualidade. Para que Deus construiria um cérebro com 100 bilhões de neurônios? Só para nós aprendermos e termos habilidades intelectuais e morais, transferindo isso ao nosso corpo perispiritual. Não tem sentido. O nosso corpo físico tem 1 trilhão de células por quilograma de massa. Eu peso 80 e quase 90 quilos, então tem 90 trilhões. Para quê? Tanto esforço, se depois eu vou desencarnar e vou voltar ao todo, vou perder a minha individualidade. Também não faz sentido. Então, a individualidade da alma, ou do espírito, no desencarne, é o que prega a grande maioria das religiões que nós conhecemos. Porque nós conhecemos pouco de religião. Nós não conhecemos bem as religiões orientais. O budismo é uma religião interessante. O islamismo é até interessante, mas tem alguns pontos lá que acaba deturpando. Porque eles veem a mulher como um ser inferior e o homem como dono, com direito a, quando desencarnar, se matou bastante judeu principalmente, vai para o céu e tem direito a sabe quantas virgens? 70. E eu tenho um amigo que é judeu, eu falei assim, mas eu vou botar uma areia aí na sua farofa. Vocês têm direito a 70 virgens, mas a sogra vai junto. Aí o cara achou que estava meio complicado, né? Falei, então você pensa bem, não vai fazer bobagem não. Então, o Espiritismo, ele vai um pouco além disso. Porque mostra que quando nós desencarnarmos, a vida continua. Nós aprendemos no mundo espiritual, damos a comunicação aqui no plano corpóreo e não ficamos naquele sono interminável, né? Algumas religiões pregam aqui com a gente, né, que depois do desencarne, a gente fica dormindo, esperando o quê? O juízo final. E crê ainda que Adão existiu. Vocês imaginam o Adão, coitado? O Adão diz que viveu há 4.000 anos antes de Cristo. Desencarnou há 6.000 anos. Está dormindo. E tem outro, hein? Vamos ver se vocês estão craque aí nas perguntas. Dizem, na Bíblia está escrito que Adão viveu mais de 900 anos. Por que Adão viveu tanto? Ninguém sabe? Porque não tinha sogra. Ué, um dia eu dei uma palestra parecida com essa, e eu levei a minha sogra, porque eu e a minha sogra a gente é assim, nós somos muito amigos, né? Ela falou, você disse que gosta tanto de mim, mas a senhora tem dúvida? Não tinha, hoje eu passei a ter. E você só falou mal de sogra? Mas é brincadeira, né? Às vezes eu mudo, viu? Quando tem o sogro, coitado, o sogro já foi. Mas a gente mudava essa ideia de sogra e de sogro. Mas então não faz sentido a inércia, a gente desencarnar e ficar dormindo, esperando o juízo final. Deus tinha uma proposta maior para os seus filhos, né? Nós continuamos o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, quer seja intelectual, quer seja moral. E quanto mais nós desenvolvemos, mais nós nos aproximamos da perfeição. Esse é o objetivo de todo o ser humano. E Kardec fala também da morte. A morte é um dos maiores medos do ser humano. Alguém tem medo da morte aqui? Eu sempre sentei na frente, igual o Flávio, né? E aí veio um cara e falou assim, alguém tem medo da morte? Opa, comigo aqui. O cara falou, por que você tem medo da morte? O espírito é imortal? Bom, tudo bem, né? Mas é que eu estou pensando, eu não estou querendo então desencarnar, pronto. Aí tudo bem. Por que nós temos tanto medo de desencarnar? Duas coisas. Primeiro, devido ao instinto de conservação. Isso é interessante. O instinto de conservação está muito atrelado ao medo. Se nós não tivéssemos o medo, a gente morreria fácil. Você não vê esse pessoal que não tem medo, vai nesses esportes radicais? Eu tenho medo até de viajar de avião. Eu até falo, eu conto. Eu fiz 62 voos, viu, Flávio? Voos. Perdi 62 cuecas. É assim. Porque o medo é grande. Uma vez eu estava lá no avião, respirando, a moça falou assim, ô senhor,
O senhor está com falta de ar? E eu falei, não, minha filha, é falta de chão mesmo. Quando chegar, eu fico bom, eu melhoro. Mas o medo é interessante, porque o medo está atrelado ao instinto de conservação. Agora, a gente não pode ter tanto medo, porque aí atrapalha a nossa vida, né? Mas tem outro detalhe, é que muitas vezes a pessoa, ela tem medo do desconhecido. E eu sempre converso com algumas pessoas, ela fala, mas eu não sei o que tem do outro lado. Nós espíritos sabemos. Nós vamos continuar a nossa vida do jeito que estamos aqui. Gostando de muitas pessoas, às vezes tendo alguma diferença com algumas outras, né? Guardando algumas mágoas que não devia, né? Mas amando um grande número de pessoas, tentando fazer o bem dentro das nossas possibilidades. Né? Assistindo, diz que o centro espírita, também tem centro espírita lá do outro lado, né? Tem até um colega, não me lembro, o seu Edivaldo, que falava, o Chico, né? Eu, quando morrer, tenho certeza que eu vou para o céu. Ah, é? Que bom, hein? Por que o céu? É o Centro Espírita Umbralino. Também está valendo, né? Mas as pessoas têm medo, né? Do desconhecido, como que a gente sempre fala. Mas a gente deve entender que muitas vezes as pessoas falam, mas e se a gente sofrer tanto lá? Você acha que é justo uma pessoa errar aqui 30, 40, 50, 80 anos e ficar sofrendo a vida toda do outro lado? Não é justo, não é lógico, não faz parte dos desígnios de Deus, né? Então Kardec, ele reformulou o pensamento religioso, mostrando um Deus Pai, um Deus amoroso, misericordioso. Então por isso que o céu e o inferno tem outra conotação quando vocês lêem no livro O Céu e o Inferno. Todos já leram O Céu e o Inferno aqui, as pessoas mais velhas normalmente leiam, né? Mas não é um livro tão lido pelos espíritas. A gente fica muito preso no Evangelho, no livro dos Espíritos. Os grupos mediúnicos que leem o livro dos médiuns, né? Mas O Céu e o Inferno e a Gênese é pouco lido. É um livro extremamente interessante. Então, na época que Kardec estava codificando a doutrina, a ideia das religiões era que existia a Terra como centro do mundo, acima da Terra, esse espaço que circundava a Terra era o céu, e abaixo da Terra era o inferno. Essa era a ideia religiosa da época, já não era a ideia científica, né? Então nós tínhamos, como eu disse, 3 possibilidades: viver no céu, na terra ou no inferno. Aí depois criaram o purgatório. Mas Jesus disse, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai, muitas. Vocês se lembram da questão 55 do Livro dos Espíritos? Que quando Kardec pergunta, todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta é sim. E o homem da terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em bondade, inteligência e perfeição. Então vocês veem que a gente não tem nada de perfeição, não somos aquela inteligência, somos até meio burro, como se diz o outro aí, né? Sem ofender os quadrúpedes. E também não estamos com essa bondade toda, como se fala aí, né? Mas todos são habitados. E a ciência já demonstrou, já há algum tempo, que a Terra é um planeta pequenininho, 1000 vezes menor que Júpiter, que é o planeta maior do sistema solar. E a Terra é 1.300.000 vezes menor que o Sol. E o Sol é uma estrelinha de quinta grandeza, milhares de vezes menor que a maior parte das estrelas que tem no nosso sistema. Aliás, na nossa galáxia. Vocês sabem quantas estrelas tem na nossa galáxia, a Via Láctea? Alguém estuda astronomia aqui? Vocês não estudam nada? Eu pergunto, se alguém estuda biologia, né, Flávio? Ninguém. Você estuda astronomia? Ninguém. Né? Mas é assim mesmo, viu? A pessoa vai que o cara ergue o braço, eu estudo, então fala para nós aí. Aí acabou, aí fica difícil, né? Você que está ganhando aí para falar, fala você. Então, mas vejam bem, na nossa galáxia nós temos mais de 200 bilhões de estrelas. A maior parte delas maior que o Sol. Quantas galáxias conhecidas nós temos? Mais de 200 bilhões também. E a maior parte delas maior que a nossa Via Láctea. Então, o que faz o homem pensar que a Terra é o centro do mundo? E outra, que tem exclusividade de vida.
ignorância pura, né? Não faz o mínimo sentido esse tipo de coisa. E o modelo do inferno que se escreve no mundo cristão é pior do que o inferno pagão. Vocês já leram o livro do Dante Alighieri, que é as histórias lá de Homero, de Virgílio e outras coisas? Eles falam, é interessante, porque eles falam que o inferno pagão é melhor que o nosso. Porque no inferno pagão, o Plutão é o rei dos mortos. Ele só cuida das pessoas que chegam lá. Então ele é o carcereiro. Ó, entrou aqui, não pode sair. Pronto. Agora, o inferno cristão é pior. Porque o Satanás, ele, além de cuidar do inferno, e ser sádico, que gosta de ver as pessoas sofrerem, eles influenciam o ser encarnado para engrossar as fileiras do inferno quando a gente desencarnar. Você vê que as pessoas falam, mas o demônio tem poder. Isso é falado, e falado, como se diz aí, em verso e prosa, né? Quem são os demônios? Os espíritos maus. Espíritos que nos obsediam, porque nós damos condição a eles de nos obsediar, né? O purgatório tem uma história interessante. Purgatório, Jesus falou alguma vez em purgatório? Mais uma chance. Não. Eu sou bonzinho, eu dou 2 chances. Falou? Falou. Não, mais uma. Não falou. Muito bem. É isso aí. Né? Jesus não falou nenhuma vez sequer em purgatório. Sabe quantas vezes está escrito na Bíblia a palavra purgatório? Quantas vezes? Nenhuma. Nenhuma. Antes que vocês falam, né? Vai ver o cara fala umas 10. Não. 20, 50. Não. Para baixo. Aí vai até chegar no 0, está longe, né? Nenhuma vez. O purgatório foi criado num concílio no ano 593. O Papa era o Gregório I. E aí, não contente com o purgatório, porque o purgatório, quando foi criado, tinha um objetivo. Porque aí é o seguinte, as pessoas desencarnam, se for bonzinho, vai para onde? Para o céu. E se for ruizão? Inferno. E se for meia boca, igual nós aqui? Purgatório. E como que a gente sai do purgatório? Nós estamos desencarnados. Sai do purgatório quando as pessoas encarnadas fazem as preces para a gente sair de lá. E como que são feitas essas preces? Pagas para a igreja. Pô, a igreja que faz. Então foi um montão de dinheiro que a igreja arrebanhou com o negócio das indulgências. E isso foi interessante, que nessa época, o que aconteceu quando a coisa estava bem feia? Jesus, que encaminha os vários espíritos para a terra, encaminhou Martinho Lutero. Qual foi o objetivo do Martinho Lutero? Fazer uma reforma na igreja. Acabar com esse negócio de indulgência, de purgatório, de divindade de Jesus, de virgindade de Maria, um montão de coisa. Martinho Lutero fez uma coisa até interessante. Ele pegou a Bíblia era escrita em latim. A versão que os padres usavam era o latim. Porque a língua do Império Romano, vocês lembram qual era a língua do Império Romano na época de Jesus? Essa vocês têm que acertar, hein? Não vão me falar que é italiano. Hã? Era o quê? Latim. Era latim. Então, na época, você imagina a confusão que tinha, né? Jesus falava aramaico, mas tinha os gregos, depois tinha os persas que falavam, os romanos falavam latim. Era uma torre de Babel, era uma confusão desgramada, né? E eu cheguei a assistir missa em latim. E não vem falar que vocês não assistiram, não, porque todo mundo tem mais de 50 já assistiu, sim. E o padre falava em latim de costa para a plateia, ninguém entendia nada, né? E a mulherada, que em igreja vocês já viram, é igual sendo espírita. 90% é mulher. Eu não sei se vocês são mais devedoras, mas é assim. E na igreja também era assim. E a minha mãe, ela levava um terço. Você sabe o que é terço, né? E ela fala, meu filho, você fica em silêncio aí, porque como moleque você fica cutucando o outro, que a sua mãe tem que ler 3 terços. Aí eu entendi, porque 1 terço vezes 3 dá 1 inteiro, né? Então, tem que ler 3 terços, porque senão não vale a missa. Ô mãe, mas presta atenção no padre. Meu filho, ninguém entende nada do que ele fala. Ele falava em latim, o padre, né? E Martinho Lutero veio, já naquela época, para passar a Bíblia por inglês, francês, espanhol, português, e qualquer língua, indiano, qualquer língua que fosse, né? Indiano é inglês, né? Então, ele fez isso que foi interessante. Mas, entretanto, nas reformas dele, as pessoas que seguiram acabaram
se atentando muito à letra que mata, como se diz, não ao espírito da letra que vivifica, né? E continuaram acreditando em Adão, Eva, dilúvio. Vocês já viram essas histórias, né? Dilúvio é uma coisa interessante. De onde saiu tanta água, né? Porque a água no mundo, ela é cíclica. Não vem água lá do sol. No sol nem teria água, né? Com aquela temperatura toda, né? A água é cíclica. A quantidade de água que tem aqui sempre foi a mesma. Ó, choveu e cobriu a última montanha. Mentira. Não tem água para isso. O que vai acontecer é o seguinte, numa região vai dar um chuvaço, vai dar uma inundação terrível, isso sim. Mas na outra região não tem água. E aí? E como que aconteceu todo esse dilúvio? E tem pessoas que acreditam, falam, mas para Deus nada é impossível. Mas por que Deus ia derrogar suas próprias leis? Ele é perfeito. Fez leis perfeitas, né? Então, tem tantas outras coisas que eles discutem, né? Que não faz muito sentido, né? E eles esperam ir para o céu. E o céu é um local de prazer, de gozo, de ócio. E para piorar, só vai para o céu quem? Os que têm aquelas mesmas convicções passadas da igreja deles. Então, embora Martinho Lutero tenha vindo para trazer e fez até um bom trabalho, ao longo do tempo esse trabalho também foi deturpado. E Kardec, ele desmistifica essa ideia de céu, de inferno, de purgatório. Isso fica claro na resposta. Quando os fariseus perguntaram para Jesus, mestre, onde está o céu? O reino de Deus. E o que Jesus respondeu? Vocês se lembram? O reino de Deus não vem com aparência visível. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo acolá. Porque o reino de Deus está... Essa vocês têm que responder. Onde está o reino de Deus? Ó, se soubesse, se fosse uma coisa localizada, seria interessante. Porque aí você fala, ó, o céu está para lá e o inferno está para cá. Agora a gente tem o GPS, né? Aí você põe, ó, para cá, cara. E sempre a direita parece que é o bom, a esquerda é meio complicado, né? Mas não, o reino de Deus está dentro de vós. Foi isso o que Jesus disse. E para nós espíritas, o que nós entendemos como o céu e o inferno? Quando nós estamos harmonizados e identificados como bem, nós estamos no céu. Quando nós estamos desequilibrados, identificados como mal, nós estamos no inferno. Então, é essa a ideia que a gente tem que entender de céu e inferno. São estados de consciência. Kardec fala ainda dos dogmas das penas eternas, né? Não faz sentido, né? Como nós já dissemos, a pessoa errar 40, 50 anos e ter uma pena de milhares, milhões de anos. Deus seria pior do que o pior juiz da terra. Então, o que a gente tem que entender é que todos nós erramos. E cada erro que a gente comete tem a sua consequência, natural e inevitável. Isso não tem jeito. Mas todo sofrimento advém de uma imperfeição moral. E toda qualidade boa que a gente tem é fonte de alegria. E todos nós temos condições de viver em plenitude, deixando de praticar o mal e praticando o bem. Aí vocês vão olhar lá no Livro dos Espíritos, a questão 642. Eu sei umas 10 questões no Livro dos Espíritos. Aí você não me pergunta as outras, porque eu não sei. Li hoje cedo ainda. Você não esqueça. Outra coisa que Kardec falou foi dos anjos. Se vocês conversaram com amigos de outras religiões, aqui não é crítica sobre religião, né? A gente tem que tratar com maior carinho todas as religiões. Porque todas elas dão a sua contribuição. Mas as pessoas acham que os anjos foram criados por Deus como anjos. E aí, se vocês lerem a história, né, vai falar que num certo momento, Lúcifer se rebelou contra o Criador e puxou para ele 1/3 dos anjos, criando a força do mal ou os demônios. E 2/3 ficou com São Miguel Arcanjo, nem sei porque deram esse nome aí, né? Então, o que acontece? 1/3 trabalha no mal, influenciando as pessoas, e 2/3 trabalha no bem,
mas não pode influenciar as pessoas. Porque quando vocês pegam e conversam com algumas pessoas de outras convicções, você fala, mas eu não posso comunicar com os anjos. Não. Quem se manifesta é quem? O demônio e os seus ministros. Mas esses caras estão até fora de moda, né? Tinha uma época que a gente tinha um medo de demônio, de Satanás. E minha mãe fala, meu filho, não fala esse nome que... Hoje a gente tá nem aí com esses caras, né? Estão fora de moda, né? Mas eles pregam isso, que as pessoas influenciam, e influenciam mesmo. Nós somos influenciados pelo mundo espiritual? Aí vocês lembram a questão 459, depois vocês olham lá. Essa é a pergunta. Nós somos influenciados pelo mundo espiritual? Sim. Muito mais do que imaginais. Às vezes são eles que vos conduzem. Então, se nós estamos sintonizados no mal, quem que vai nos influenciar? Os demônios, os obsessores. Mas se nós estivermos preparados, orando e vigiando, quem que vai nos influenciar? Bons espíritos. E é isso que faz parte da misericórdia divina. Deus, quando encaminhou Jesus aqui para a terra, e que Jesus como coordenador, foram enviados vários missionários. Quem pegar a história antes de Cristo, Forri, Confúcio, Lao Tse, na Índia, Krishna na China, Krishna na Índia, né? Sócrates e Platão, na Grécia, Zaratustra, na Pérsia. No Egito tem um montão também, né? No Oriente Médio mesmo, Moisés, Josué, e veio aquela batelada de gente. E mesmo depois de Cristo, Cristo que encaminhou ali, Santo Agostinho. Lembra do Santo Agostinho? Por volta de 340, 350, ele reencarna com o objetivo de reorganizar a igreja que estava iniciando. Mandou Maomé também. Maomé veio com uma missão interessante, mas falhou. Mandou depois, em 1100, quem que ele mandou? Aquele que gostava dos bichos. São Francisco. Francisco, construa a minha igreja. E o Francisco, coitado, não entendia nada, fez aquela igreja imensa de pedra. Acabou para Francisco. Construa a minha igreja. Aí que ele entendeu que era para São Francisco restaurar os ensinamentos de Jesus. Mandou Jean Hus em 1300 e pouco, Joana d'Arc em 1400, Martinho Lutero em 1600. Aí chega, em 1804, um espírito de escola. Elevadíssimo. Quem foi esse? Não, 1804. Quem foi que Jesus mandou em 1804? Allan Kardec. Allan Kardec. Para codificar a nossa doutrina. E continuou mandando pessoas. Quem nasceu em 1910? Quem? Chico Xavier. Uma vez perguntei para o jovem e falou, não foi o senhor, professor? Então estou com 105 anos, né? Então, a preocupação do plano espiritual maior é imensa em relação à humanidade. E a gente acha que nós estamos soltos aqui. Você vê como está a política no Brasil, pessoas morrendo de fome. Tudo tem o seu tempo. Nós estamos na transição. Então a transição, faz parte nessa transição, algumas coisas que a gente não gostaria que acontecesse. Mas não acontecem as coisas que a gente quer que aconteça. Acontecem as coisas que são necessárias para o nosso crescimento. E Kardec ainda cita a proibição de evocar os mortos. Esse relógio aí está meio adiantado, hein? Também, muitas pessoas falam da proibição de Moisés, mas esquecem de falar que Moisés recebia espíritos, ele e os 70 anciões, todas as tardes. E falava que era Javé, o Deus. Javé não era o Deus. Javé era o guia espiritual daquele povo. Né? A Bíblia, quando a gente fala de evocar os mortos, a Bíblia é um livro mediúnico. Que os profetas, os médios, recebiam o seu guia, os seus mentores, para dar as comunicações, escritas ou faladas. Jesus já sabia que tudo isso ia acontecer, e para dirimir qualquer dúvida, conversou. Porque o pessoal falou, mas Jesus só conversava com os demônios, que é os daimons, que são espíritos. Vocês lembram da transfiguração do Tabor? Jesus conversava com quem na transfiguração do Tabor? Os mais velhos aqui não valem. Lembra ou não lembro?
pessoal aí de trás está tudo meio dormindo aí. Estão vendo direitinho aí? Não está? Então, ele chamou Moisés para mostrar à humanidade. Olha, o Moisés que proibiu, mas ele proibiu aquelas pessoas que não tinham condição de utilizar a mediunidade. Tanto é que agora eu chamei ele aqui para nós bater um papo. E Elias, que na última reencarnação havia sido João Batista, né? Então esse negócio do pessoal fala, mas não pode evocar os mortos. Os mortos a gente não evoca mesmo, porque ninguém morre. A gente evoca as pessoas vivas, mas desencarnadas, né? Então, nesse livro O Céu e o Inferno, para terminar essa primeira parte, é só a primeira parte, hein? Não vai ficando feliz da vida aí não. Ele fala sobre o Código Penal da vida futura. Eu só vou dar uma resumida nisso aí, porque tem 33 itens. Você lembra lá, Flávio? E o último dá uma resumida nos anteriores. Então o último ele divide em 3 e fala que todo sofrimento advém de uma imperfeição humana. Interessante. E todo erro que nós cometemos tem as suas consequências naturais e inevitáveis. Mas que todos nós, com a prática de bem, deixando de fazer o mal, nós conseguimos, mesmo nessa vida, viver em plenitude, sendo felizes. E interessante que tem uma frase mais ou menos assim, que a gente reclama que sofre, mas é a colheita do quê? Do que plantamos. Então, na nossa jornada agora, nós estamos colhendo e plantando. Colhemos o que nós plantamos anteriormente, ou semeamos, e estamos semeando o que nós vamos colher futuramente. Não adianta ficar reclamando não, viu? Porque o meu marido não gosta de mim, bem feito. Ou a minha esposa, né? Bem feito. O que você fez para que ele ou ela gostasse de você? Tem pessoas que têm erros. Eu conversei esses dias com uma pessoa, ela falou assim, eu estou largando do meu companheiro, porque ele não me faz feliz. Eu falei, que beleza, hein? E você quer que os outros te fazem feliz? Porque eu estou procurando minha cara metade. Vai achar? Não vai achar nunca. Porque nós sim temos que casar ou juntar com a pessoa pensando em fazê-la feliz, para que ela compartilhe dessa felicidade. Não querer jogar a responsabilidade no outro ou na outra, para que ela ou ele me faça feliz. Esse negócio de cara metade está meio outra discussão, né? Isso não existe. Porque se existisse, Deus não seria perfeito. Eu vou fazer só metade, depois faço outra metade, você se vira. Né? Tem gente que diz, eu estou procurando a minha metade faz século, vai ficar mesmo. Você não vai achar não. Então são coisas que a gente imagina que não faz muito sentido. A gente tem que pensar mais, né? Usar a cabeça. Eu duro que tem gente que você fala, usa a cabeça. O que o cara faz? Sai dando cabeçada. Né? Não é assim, é pra, Oi. Não tem nada de alma gêmea. Existe no sentido que você gosta muito de uma pessoa, a pessoa gosta muito de vocês são afins. Aí tudo bem. Né? Sim, isso existe. Nesse sentido, sim. Mas há uma gêmea que eu só quero aquele, porque se não for aquele, não dá certo. Isso não existe. Porque às vezes a gente vem com uma proposta de se consorciar com uma determinada pessoa. Mas a pessoa, por dinheiro, por alguma coisa, se consorciou com a outra. Aí eu não vou casar mais nunca, porque eu não vou ser feliz, porque o meu já foi, ou a minha, né? Não. Existe um plano B, C e outros, né? Você é casado ou não? Não. Não desanime. Né? Então, o que a gente tem que entender que quando a gente sofre, isso é consequência. Né? Consequência. Então, a pessoa é egoísta, e ela sofre o afastamento dos outros. Então, isso não é punição, isso é consequência. A partir do momento que ela passa a ser solidária e fraterna, as pessoas se reaproximam novamente. Ela passa a viver feliz. E mesmo qualquer sofrimento, a gente tem que entender. Eu até estava assistindo um vídeo do Divaldo, ele fala uma coisa interessante que tem no livro Céu e Inferno. 3 condições básicas para a gente terminar com todas as causas do nosso sofrimento. Arrependimento, expiação e o quê? Reparação. Né? O arrependimento abre as portas para o nosso ressarcimento. E a reparação?
corrige os nossos defeitos. Enquanto houver vestígio dos nossos erros, a expiação, o que tem? Se manifesta através do sofrimento físicos e morais que lhes são consequentes. Então isso é uma consequência. Deus pune alguém? Não. Deus perdoa? Você vê, nós somos interessantes. Não, Deus não pune, mas perdoa. Deus nem pune nem perdoa. Deus nos dá chances para nós nos reabilitarmos. E Deus é igual um gerente de banco. Você chega lá, quem está endividado aqui? Bom, isso não precisa erguer o braço, que acho que um monte de gente, né? A situação está feia mesmo, né? Mas, imagina que vocês pedem R$1.000 emprestado no banco. Aí o cara não vai, você não pode pagar. O cara vai te colocar na cadeia. Não, Deus não é assim. Você fala assim, Deus, é o seguinte, eu não estou podendo pagar, mas Deus é bom, mas é justo. O que ele vai fazer? Você não precisa pagar? Não, você tem que pagar. Mas e por que ele é bom? E o que eu sempre falo, eu falo, a minha vida é tão boa, mas a minha vida é boa mesmo. Aí, cara, mas será que o senhor é um espírito evoluído? Que nada. Sabe o que eu fiz quando eu reencarnei? Falei, chefe, é o seguinte, você que está cuidando dessa tigrada aí da reencarnação, você me dá, faz o seguinte, pega todas essas dívidas que eu tenho aí e divide em 100 parcelas. E cada uma delas, cada reencarnação que eu tenho, eu pago 1% só. E aí estou feliz da vida. Agora, tem pessoas que fazem o seguinte, não, eu vou arriscar. Me dá todas as dívidas que nessa, e muitas vezes sucumbe. Mas existe um plano muito bem definido na espiritualidade. As pessoas colocam na cabeça das pessoas, olha, vão maneirar a barra, você não está com essa bola toda aí não. Então existe um plano certinho. E aí a gente vem aqui, querendo fazer um montão de coisa, não faz praticamente nada. Volta, aí o cara fala, mas eu não fiz um monte de coisa? Tá difícil. E pior, hein? Você vai ter que voltar. Não, então vamos voltar logo. Sabe o que acontece lá no plano espiritual? Existe uma fila. E não adianta dar carteira de idoso, não. Você tem que pegar fila. Aqui a gente fura a fila, né? Amacia, umedece o bolso dos caras. Lá não tem isso aí, não. Lá a coisa é séria. Mas a gente volta com todas as condições de se recuperar. Gente, a vida, como se diz, é uma dádiva. É bom viver. É que a gente não sabe. A gente cria problemas de coisas inexistentes. Às vezes a vizinha chega e fala uma coisa pra gente, o cara já fica... Né? Uma vez a vizinha falou, você acha? Imagina, a minha vizinha falou que eu estou gorda. E ela, coitadinha, tá, né? Como diz o outro, bem visível, né? Aí eu caí na besteira e falei assim, mas fulana, mas você está gorda mesmo, mas não tem importância, isso não é defeito. Não é defeito ser gordo, ser baixo, ser grande, isso não é defeito. Defeito é o caráter da pessoa. Então muitas vezes a gente fica preso em alguma coisinha que falaram sem sentido. Bom, para continuar aqui, Flávio disse que eu tinha 2 horas, mas eu vou usar 1h30 só. Depois qualquer coisa vocês pegam ele aí. A segunda parte do livro Céu e Inferno é interessantíssima. Você sabe o que tem na segunda parte? Vocês aqui não valem. Sabe o que tem na segunda parte do depoimentos? Depoimentos de pessoas desencarnadas contando o passamento. Sabe o que é o passamento? A morte física, né? E eles contam tudo direitinho. Como que foi a morte, como que é a vida do outro lado. E tem depoimentos de espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, suicidas, assassinos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Expiações terrestres é interessante. Tem a pessoa que nasceu toda deformada. Outra nasceu cego. E eles vão contando a história. Lá no mundo espiritual, você está deformado. E não, aqui eu estou tudo bem. Está enxergando, olha, uma beleza. Né? Você vê que interessante? E você sabe por que você veio deformado nessa última reencarnação? Sei. Porque nas outras vidas, e aí conta o que eles aprontaram. Mas o sofrimento em si não paga pecado como a gente pensa. Porque senão a gente começar a fazer o quê? Igual um pessoal lá do Nordeste que fica batendo com o chicote aqui, todo sangrando. O sofrimento em si não faz nada. Mas ele vem para nos sensibilizar, para que mudemos as nossas convicções, as nossas reações. Essa é a ideia que a gente tem que ter. Então, não vou ler todo esse negócio que eu falei para vocês, mas tem 66
comunicações no livro O Céu e o Inferno. E na Revista Espírita, são 136 números, tem um monte de comunicações, contando toda a história. E as revistas, viu, Flávio? Tem na FEB. Você entra lá no site da Federação Espírita Brasileira e tem downloads. Aí você começa a dar o downloads e aparece revista por revista, todos os números. Você precisa ver que interessante, né? Eu estou lendo, mas está difícil ler aquilo, porque é muita coisa, né? São 136 fascículos, né? Mas é o que eu falei, cada mês eu leio um desse aqui. Não é tão... Mas é muito interessante a gente ler aquilo lá. Porque são depoimentos de pessoas que já estão do outro lado, contando a história, né? E nos instruindo, ou nos, como se diz, chamando a atenção para que a gente saiba viver melhor, saiba amar o próximo, saiba fazer alguma coisa para as pessoas que necessitam. Porque no mundo, 1/3 das pessoas podem ajudar, 2/3 têm que serem ajudadas. Que graça que nós estamos naquele 1/3 que podemos ajudar. E a gente não vê isso, né? Então, para concluir aqui, o céu e o inferno não são locais definidos, são estados de consciência, né? Isso demonstrado pelos espíritos desencarnados e que mostra que os homens pagam pelo que devem. Mas agravantes e atenuantes são levados em consideração por um critério superior, além de justo, amoroso e misericordioso. E se a gente pegar o início do céu e inferno, tem uma passagem bíblica. Você sabe quem foi Ezequiel? Quem foi Ezequiel? Foi um profeta bíblico do Velho Testamento. Tem lá, viu, Flávio, no início, você já leu, né? Que Ezequiel fala que Deus não quer a morte do ímpio, mas quer que ele se transforme, que ele deixe o mal e viva. Vê que interessante, né? E Jesus também falou que o Pai não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. E como o Pai é onipotente, tem todo o poder, você acha que alguém se perderá? Ninguém. E o Espiritismo, que diz? Que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. E reencarnação em reencarnação, ele vai lapidando os seus defeitos para que floresça as suas virtudes. Referendando o que disse Jesus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Quem falou isso não foi eu, estou falando agora, né? Mas quem falou foi Jesus. Então, nós não vamos encontrar o céu e o inferno em locais definidos. Vamos se encontrar na nossa consciência, quando estamos harmonizados, identificados com o bem ou não. Mas, seguindo os preceitos que a nossa doutrina nos ensina, praticando o bem, fazendo bem a quem quer que seja, sendo indulgentes em relação às imperfeições humanas, mas sem ser coniventes com elas, né? E perdoando. São Francisco de Assis fala uma coisa interessante, né? É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Sempre entendendo que a vida é uma só, mas as existências físicas são várias. Já reencarnamos milhares de vezes, mas não nos lembramos, ainda bem. Porque senão eu ia ver, aquele cara lá que me matou lá, ou vocês me veriam que eu que fiz alguma atrocidade. E ninguém, eu vou vir falar aqui, eu vou ouvir aquele cara que fez isso, aquilo outro, mas nem pensar. Então nós temos a bênção do esquecimento, para que todos possam nos amar e nós possamos amar a todos, né? Então, nesse sentido, eu espero que ninguém esteja dormindo, esteja aceso, né? E sempre com a antena ligada, orando e vigiando, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, né? E que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para que nós possamos sempre caminhar no bem. E aí construir o reino de Deus dentro de cada um de nós. Esse é o objetivo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre e muito obrigado.